Os irmãos podem ficar sentados. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui, nessa manhã, dessa vez, com o corpo de Cristo, para podermos ser expostos à palavra de Deus e conhecer um pouco mais do seu evangelho, um pouco mais do seu amor, um pouco mais das suas doutrinas. Aqueles que nos visitam, queremos dizer que é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade e nós esperamos que Deus fale ao seu coração como tem falado conosco durante toda essa série de estudos. Nesse momento, as crianças estarão se dirigindo para a salinha, as crianças de 1 a 9 anos, para o culto infantil. Aquele que é pai ou mãe e trouxe seu filho e ainda não fez o check-in, nós temos um sistema para a segurança das nossas crianças. Se dirija até a recepção com seu filho, faça o check-in, pegue a sua pulseira. Aquele também que tem criança de colo e se por algum motivo precisar sair com ela para dar o que comer ou até acalmá-la, nós temos a salinha 1 preparado para te receber. Você pode ir lá, pode perguntar à pessoa que está ali na recepção, ela vai te direcionar, você fique à vontade. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões chamada Sentimentos. Nós já entendemos até aqui que a Bíblia não trata os nossos sentimentos como inimigos, muito menos como deuses que devemos obedecer. Elas são janelas que mostram o que nós amamos, aonde buscamos a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, onde nós buscamos a nossa salvação. E hoje nós vamos lidar com um dos sentimentos mais devastadores que um homem pode sentir. O tema da nossa pregação hoje é quando eu não me sinto amado. E para ilustrar esse tema, para poder falarmos sobre ele, nós iremos contar a história de Lia. E eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 29. Gênesis 29, nós vamos ler a partir do verso 31. Se alguém que está do seu lado não tiver com a Bíblia, você possa auxiliar também, às vezes para achar, se o irmão tiver com alguma dificuldade. Amém? Assim nos diz Gênesis 29, a partir do verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben. Pois disse: o Senhor viu minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais um filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Ela ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor viu que eu era desprezada. Eu estou lendo o mesmo texto, foi mal. Verso 34. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora, dessa vez, meu marido se unirá mais a mim, porque dele à luz a 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Mas outra vez ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: dessa vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Irmãos, eu queria que você, por um minuto, tentasse pensar comigo, imaginar um pouco. Use a sua imaginação para poder entender o contexto daquela história, do que essa mulher estava sentindo naquele momento. Imagine uma tenda no Antigo Oriente Médio. Do lado de fora você ouve canções, música, alegria, uma celebração, festa. Há uma festa lá fora. Mas do lado de dentro, há um silêncio ensurdecedor, que só é cortado pela respiração ofegante de uma mulher. O coração dela bate, o coração dela dispara, está acelerado. Mas não é de alegria, é de pânico.
Ela sabe que o homem que está prestes a entrar naquela tenda não a ama. Aquele homem lá fora é Jacó. Jacó suou sangue. Jacó trabalhou 7 anos embaixo de sol, pegando poeira no deserto. Ele comeu o pão que o diabo amassou. Mas não foi por ela. Foi pela irmã mais nova, mais bonita, com um corpo bonito, a irmã preferida. Mas o seu pai, Labão, armou uma traição. Ele esperou o Jacó ficar bem embriagado, bem bêbado mesmo de vinho, e pegou Lia e colocou na tenda, no lugar de sua irmã. Muitas pessoas, quando ouvem essa história, pensam assim: mas Lia se deu bem, né? Estava feliz da vida. Não ia ter nada, conseguiu o marido da irmã, conseguiu um homem legal, conseguiu um casamento que ela não teria. Mas imagina comigo a agonia de Lia. Cada palavra de Jacó, cada sussurro, cada promessa, ela sabia que era para outra mulher. Ela recebeu abraços, ela recebeu promessas, ela entregou o seu corpo, sabendo que aquilo tudo era uma farsa. Ela teve que viver a noite toda uma mentira, sabendo que aquilo tinha hora para acabar. Então a Bíblia, no verso 25, nos dará um dos relatos mais secos e cruéis de toda a Escritura. Ela vai dizer assim: e aconteceu que pela manhã, eis que era Lia. Pense na dor desse momento. O sol nasce, a luz invade a tenda, Jacó acorda, vira para o lado e olha para o lado da mulher que está ao seu lado. Em fração de segundos, aquele olhar apaixonado, aquele calor, aquela alegria, aquele sorriso some do rosto. Jacó se transforma em uma máscara de choque. Ele fica com raiva, com aversão, com um profundo desprezo. Aquele olhar de Jacó aquela manhã quebrou a alma de Lia. A partir daquela manhã, a Bíblia e a história definem Lia como uma ferida que ela vai carregar para o resto da vida. Lia, a mulher não amada. Irmãos, poucas dores moldam tanto o homem quanto a dor de não se sentir amado. Sentir-se que não é escolhido, que não é desejado, que não é visto, que é insuficiente, que não serve para nada. Talvez você que esteja sentado aí hoje conheça bem esse olhar. Saiba o que é essa dor. Você é uma esposa que é invisível em casa. O seu marido vive para si mesmo, é egoísta e nem olha para você. Você é um marido que, quando chega em casa, sente que só é amado quando o salário cai na conta e os boletos são pagos. Você é um solteiro que olha e acha que tem algum problema com você. Você nasceu com algum defeito de fábrica, ninguém te escolheu. Ou você é um filho que nunca ouviu uma palavra de afirmação do próprio pai. A dor de Lia está sentada nos bancos dessa igreja essa manhã. Mas para que pudéssemos entender melhor a dor de Lia, nós precisamos entender primeiro de onde veio. Nós precisamos olhar para a idolatria de Jacó. Jacó chegou na casa do seu tio Labão com a vida toda destruída. Ele tinha enganado o pai, tinha fugido para não ser morto pelo irmão, ele tinha perdido a sua herança, ele estava fugitivo, ele estava errante, ele estava com uma mão na frente e outra atrás, ele não tinha nada. Ele chegou um homem vazio, fugitivo. Quando Jacó bate o olho em Raquel, ele não vê apenas uma moça bonita. O coração de Jacó quebrado projeta em Raquel a sua salvação. Timothy Keller, um pastor, autor de livros e pregador norte-americano, ele diz assim no seu livro Deuses Falsos. Ele explica bem esse momento. Ele diz assim: Jacó olhou para Raquel e pensou: se eu tiver essa mulher, a minha vida terá sentido. Se eu tiver essa beleza, a minha miséria acabará, o meu vazio vai ser preenchido. Jacó pegou o amor romântico e transformou em um Deus. Ele fez aquele romance apocalíptico em um Deus.
Ele trabalhou 7 anos, mas a Bíblia diz que pareceu para ele dias, porque ele estava completamente viciado na ilusão que aquela mulher seria a redentora da sua alma. Mas, irmãos, preste atenção nisso. Existe uma regra espiritual inquebrável. Nenhum ser humano suporta o fardo de ser o seu Deus. Nenhum homem foi criado para suportar esse fardo. Quando você coloca sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, seu namoro, sobre os seus filhos, a exigência de ter paz, alegria e a redenção que só Deus pode dar, você está esmagando essa pessoa. Isso não é amor, isso é idolatria. Quando buscamos qualquer coisa ou pessoa que nos satisfaça a nossa alma, nós continuaremos decepcionados. Aconselhamos isso constantemente aqui na Igreja do Calvário, tanto para casados, quanto no curso de noivo, para noivos, quanto às vezes no relacionamento de amizade. Se você tem um relacionamento e você coloca o peso da tua alegria, da tua felicidade sobre essa pessoa, você vai ser sempre decepcionado. Eu sou casado, quem não sabe, minha esposa está ali na porta, a Graciele. E se para ela, de alguma forma, o peso da alegria, da sua felicidade depender de mim, coitada dela. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu vou errar. E se toda a alegria dela depender do meu acerto para com ela, ela vai ser constantemente decepcionada, constantemente infeliz. Eu lembro que, assim que a nossa filha nasceu, uma das coisas que eu mais falava com ela era: ame a Laura, mas não coloque todas as suas expectativas nelas. Porque ela é criança agora. Quando ela crescer e quando ela for adolescente, se toda a sua alegria, toda a tua expectativa depender dela, o dia que ela for adolescente e disser que te odeia, porque isso às vezes acontece, como é que você vai ficar? Como é que você vai se sentir? O mundo vai ruir. E nós projetamos a nossa alegria, a nossa vida em várias coisas, muitas das vezes no filho. Nós sabemos a faculdade que ele vai, a escola que ele vai estudar, a faculdade que ele vai fazer, onde ele vai trabalhar. E se no meio do caminho ele se desviar de alguma forma desse lugar, acabou a nossa vida. Acabou a nossa vida, acabou a nossa alegria. Eu tenho muitos amigos militares e dentro deles tem um que ele é aquele militar muito vibrador. Muito vibrador. Ele tem 3 filhos. E desde pequeno ele fazia com que aqueles filhos amassem o que ele ama. Porque se em algum momento aqueles filhos, quando crescerem, falarem: pai, eu não quero ser militar, eu quero ser cantor, eu quero ser dançarino, acabou a vida dele. Eu quero ser economista, qualquer outra coisa, podia ser medicina, acabou a vida dele. Porque ele colocava todas as expectativas de alegria da sua vida no seu filho. E nós constantemente fazemos isso. Constantemente fazemos isso. Não coloque o peso da sua felicidade em coisa nenhuma, em pessoa nenhuma. Não que ela não seja boa, não que o teu casamento não seja legal. Mas não importa no que você colocar sua esperança de salvação. Se não é Deus, no outro dia, vai ser apenas Lia. O sucesso não vai te preencher, o casamento perfeito não vai te preencher, o dinheiro não vai te preencher. Você vai acordar de manhã no outro dia e vai olhar para o ídolo do lado da tua cama e vai dizer assim: era só isso? Era só isso que eu almejei? Era só isso que eu esperava toda a minha alegria? Era nisso que eu queria minha rendição, minha redenção? E você vai continuar vazio. A idolatria de Jacó criou uma tragédia na família dele. Porque Jacó exigia que Raquel fosse um deus. Ele desprezou Lia. Mas a idolatria de um homem esmagou uma mulher. E o que Lia fez com esse terrível desprezo? Exatamente o que eu e você fazemos hoje. O pecado que habita em nós tem uma raiz muito profunda. Nós fomos criados por Deus para receber amor como dom, de graça. Antes que Adão fizesse qualquer coisa, Deus já o amava. Antes de Jesus curar o primeiro cego, fazer qualquer milagre, antes disso, no seu batismo, Deus já tinha falado: eis o meu filho amado. O amor
vem antes do trabalho. Mas o pecado inverteu isso no nosso coração. Como Lia se sentia um lixo, ela tentou comprar o amor de Jacó. Ela tentou usar o desempenho dela, o seu corpo, a sua maternidade como moeda de troca para ser amada. Naquela cultura, uma das coisas mais valiosas que a mulher poderia ter era filhos homens. Uma das melhores coisas que ela poderia dar para o marido, porque havia uma esperança de rendição. Então, observe o desespero dessa mulher. A cada vez que ela saía da tenda do parto, e a cada filho que nascia, nasce o primeiro filho, Rubens. E ela diz, chorando: o Senhor viu minha aflição. Agora meu marido vai me amar. Nasce o segundo filho, Simeão. E ela diz: o Senhor viu que eu era desprezada. Ainda há esperança. Nasce o terceiro filho, Levi. E ela suspira e diz: agora sim, agora meu marido se unirá a mim. Eu dei a ele 3 filhos. Irmãos, olha a loucura do coração humano. Ela transformou a maternidade, o seu corpo, a sua produtividade em uma máquina de tentar arrancar o amor de um homem que não estava nem aí para ela, de um homem que a desprezava. E nós somos diferentes? Não julgue Lia. Quantos de nós estamos exaustos de correr na mesma esteira que ela? Nós tentamos ser amados oferecendo desempenho. Nós oferecemos nossos corpos, nossa sexualidade em um relacionamento que nos usam. E nós aceitamos migalhas por isso. Só pelo pavor de ficarmos sozinhos. Nós tentamos comprar o respeito, nos matando de trabalhar, só para poder esfregar na cara daquela pessoa que falou mal de você, que não acreditou em você, que te humilhou, o seu sucesso. Até na igreja, muitas das vezes nós estamos aqui, servindo ministerialmente, cantando, pregando, limpando, fazendo faxina, fazendo tudo. E que Deus tenha misericórdia de mim. Desesperados para sermos notados, aplaudidos, validados pelos irmãos, pela comunidade, pelo pastor. Nós vivemos assombrados com uma pergunta: se eu não for útil, se eu não for bonito, se eu não for produtivo, se eu não tiver dinheiro, será que eu ainda terei valor? Será que eu ainda vou ser amado? A dor de não se sentir amado te faz vulnerável a amores que te usam, te sugam e depois te jogam fora. A idolatria de Jacó o cegou, mas a carência de Lia a aprisionou. Parecia que a vida de Lia seria só isso. Uma escrava emocional mendigando afeto, chorando no travesseiro toda noite enquanto o marido dormia na tenda da irmã ao lado. Mas então, irmãos, a Bíblia nos dá uma das declarações mais surpreendentes e lindas do Antigo Testamento. Volte seus olhos comigo para o verso 31. A palavra de Deus vai dizer: e vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Irmãos, o Senhor viu Lia. Quando ninguém mais a viu, o Senhor a viu. Jacó não via Lia. Para ele, ela era apenas um erro, um peso com o qual ele teve que trabalhar 7 anos à toa. Para ele, ela é um fardo. Raquel não via Lia. Para Raquel, ela era apenas uma rival, alguém que estava roubando seu marido. Labão, o próprio pai, não via Lia como uma filha. Para ele, Lia era uma mercadoria que estava encalhada, que ele usou para enganar alguém e ganhar 7 anos de trabalho de graça. Ninguém via Lia. Mas Deus a viu. O mundo, irmãos, exige que você performe, que você entregue resultado antes de qualquer pingo de amor.
Entregue, faça por merecer, faça por onde, busque, trabalhe. Dê o seu melhor. Para então você ser valorizado, para então você receber o amor. O mundo diz, emagreça, fique rico, seja o melhor da empresa, seja indispensável. Aí então, nós te aplaudiremos. Mas a palavra de Deus faz o caminho inverso. Ela olha para quem está no fundo do poço. Ela olha para o rejeitado, para o não amado, para o desprezado e derrama graça. Veja o milagre de restauração no coração de Lia. Chega o dia que ela vai dar luz ao 4º filho. Ela já apanhou muito nessa vida, mas algo profundo mudou dentro dela. Quando o menino nasce, Lia não olha mais para a porta esperando Jacó entrar. Ela não está mais mendigando amor. Ela nem cita o seu marido. Ela não tenta mais cobrar afeto. Ela olha para cima e ela respira fundo e diz: dessa vez louvarei a Deus. Eu louvarei ao Senhor. Ela chama o nome de menino de Judá. E ela diz, e o texto diz, e cessou de ter filhos. Ela descansou. Ela parou de fabricar salvadores. Ela parou de fabricar falsos ídolos. Ela tirou o peso de divindade das costas de Jacó e colocou sobre o Senhor. Ela entendeu, se eu tenho o Senhor, eu tenho o suficiente. Eu sou amada. E caminhando para o nosso final, irmãos, a história de Lia não termina aqui. Se fosse isso, já seria um milagre lindo a cura emocional dessa pessoa. E quantos de nós aqui estão precisando dessa cura emocional? De ter o nosso coração quebrado e sentirmos que somos realmente amados. Quantos de nós, como Lia, procuramos amor, aceitação no nosso desempenho? Não, mas eu tenho que ser o melhor da minha empresa. Eu tenho que ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho. Eu só vou ser amado quando eu estiver bem maquiada, quando eu estiver com um shape da hora, quando eu tiver aquela questão financeira, com aquele carro que eu tanto queria. Aí vou ser visto. Quando eu chegar no meu bairro com aquele carro, quando eu chegar na igreja com aquele carro, com aquela roupa, com aquela conquista, aí eu vou ser visto. Quantos de nós precisava só dessa cura emocional? Mas o nosso Deus não deixa ponto sem nó. Ele não apenas consolou a mulher desprezada, ele pegou a história dela e colocou no centro absoluto do universo. Preste muita atenção nisso. De onde veio o Salvador do mundo? Jesus Cristo veio da linhagem de José, o filho favorito de Jacó? Jesus Cristo veio da linhagem de Raquel, a mulher mais bonita, a filha preferida, a deslumbrante? Jesus Cristo veio da linhagem de Judá, o filho da mulher que ninguém queria. Deus pega a mulher rejeitada, a mulher de olhos fracos, a mulher de casamento falido e diz: é através do ventre dessa desprezada que eu vou trazer salvação para toda a humanidade. Deus não apenas vê você, meu irmão e minha irmã, Ele escreve a redenção através das suas cicatrizes. E sabe como que Ele faz isso? Pense em Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro Judá. Jesus é o verdadeiro filho amado. Mas para salvar eu e você das nossas idolatrias, sabe o que aconteceu com ele? Jesus se tornou a Lia cósmica. O profeta Isaías, no verso 56, no seu capítulo 56, ele vai dizer assim: e não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, beleza alguma havíamos para que o desejássemos. A cruz arrancou de Cristo toda a sua glória. Ele foi cuspido, espancado, rejeitado pelos líderes, abandonado pelos seus discípulos. E no ápice da sua dor, Deus Pai virou o rosto para ele, a ponto dele gritar: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus Cristo, de forma voluntária no Calvário, se tornou o homem que ninguém queria. Ele foi desprezado e rejeitado para que você e para que eu, para que você que já foi traído, que já foi deixado para trás, que sente e chora, sentindo que foi rejeitado, que não foi escolhido, pudesse ser recebidos no braço de Deus. Jesus foi rejeitado para que nós fôssemos eternamente desejados. O amor de Cristo não te explora. O amor de Cristo não te usa e te joga fora. O amor de Cristo não se esgota quando seu desempenho cai. O amor dele não te encontra já pronto, limpo e saciado. Ele te encontra sedento, envergonhado, carente. E diz: eu sou o amor eterno que você passou a vida inteira procurando em outros braços. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar essa manhã. E ele não veio aqui te condenar. Ele veio aqui reordenar os seus afetos. Ele veio aqui arrancar o fardo pesado das suas costas. Eu quero fazer um convite ao seu coração. Se você tem vivido essa corrida exaustiva, tentando provar o seu valor aos outros, primeiro eu quero que você reconheça a sua fuga. Diga no seu íntimo agora: Deus, eu tenho fugido. Eu tenho mendigado afetos em fontes que estão secas. Eu tenho aceitado migalhas porque estou faminto de amor. Segundo, expõe o falso salvador. Seja honesto. Senhor, eu fiz do meu casamento um Deus. Eu fiz do meu namoro a minha salvação. Eu fiz do meu dinheiro, da minha beleza, da minha utilidade na igreja, uma moeda para tentar comprar o meu valor. Terceiro, renda-se. Diga: eu solto essas coisas hoje. Eu paro de exigir do meu marido, da minha esposa, como se fosse meu redentor. Eu paro de exigir dos meus pais que eles curem a minha alma. Eu perdoo aqueles que não me deram o que só o Senhor poderia me dar. E por último, receba a graça. A misericórdia para você hoje. Ser conhecido profundamente por Deus não leva à rejeição, leva ao abraço do Pai. Pare de mendigar lá fora pelo pão que sobra na mesa de Deus. Sobra aqui dentro. O amor que você tanto almeja, que você tanto busca lá fora, sobra no coração de Deus, ele transborda em amor. Ele é o próprio amor. Agora eu queria orar com os irmãos. Feche seus olhos por um minuto. E quando eu terminar essa oração, nós vamos ter um momento de reflexão, onde você dê continuidade a essa oração no seu coração. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por cada pessoa nesse lugar. Eu oro especialmente, Senhor, pelos que carregam traumas, Senhor, de rejeição, Senhor. Pela esposa, Senhor, que se sente um móvel dentro da própria casa. Pelo homem, Senhor, que carrega uma pressão esmagadora de ser bem-sucedido para não ser descartado, Senhor. Pelo jovem, Senhor, que destrói seus corpos e emoções em troca de aceitação na rede social ou em grupos de amigos, Senhor. Deus, rasga hoje, Senhor, a ilusão dos nossos corações. Quebra os deuses falsos, Senhor, que nós construímos. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, grite de nossa verdadeira identidade. Somos filhos amados, Senhor. Nós somos filhos amados, Senhor, comprados pelo sangue do homem rejeitado, Senhor, em nosso lugar. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, respirando aliviados, Senhor, com a alma curada, dizendo, como Lia, dessa vez, não vou olhar para homem nenhum. Dessa vez, Senhor, eu não vou buscar minha alegria, minha satisfação, amor em nada nesse mundo, Senhor. Dessa vez, Senhor, eu declararei, o Senhor é o meu Deus, e todo o amor que eu preciso está em Ti, Senhor. Completa a nossa alma, Senhor.
E em nome de Jesus, Senhor, nosso amado e verdadeiro Deus e noivo, que nós oramos e agradecemos, Senhor, a Ti. Dissemos amém, Senhor, e amém. Que o Senhor nos abençoe.